Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando para mais uma aulinha de cálculo 2, tá? Hoje a gente vai falar de mais algumas aplicações da integral, né? A gente viu que aprendemos, né, o conceito de integral de Riemann, de integral definida, e aí a gente já aprendeu que esse tipo de conta, né, a integração serve para a gente calcular algumas coisas, por exemplo, como as áreas, né, de regiões geométricas limitadas entre gráficos, né, de curvas e tudo mais. E a gente vai ver na aula de hoje, né, que existem mais algumas aplicações da integração, né? Mais especificamente, hoje eu vou falar para vocês como que a gente usa a integral para calcular o comprimento do gráfico de uma função, né? Depois lá em cálculo 3 a gente vai aprender uma coisa mais geral que vale para uma curva qualquer, que é o comprimento do arco, que vai ser uma expressão parecida com essa que a gente vai deduzir aqui hoje, tá? Mas hoje a gente vai falar exclusivamente só para o comprimento de arcos, né? De gráficos de funções. Tá legal? A gente vai ver depois nas outras aulas que dá para a gente calcular volumes utilizando integral, então a gente vai ter mais uma ou duas aulas a respeito dessas outras aplicações da integral, tá? Então nós estamos começando para falar do nosso assunto com algumas considerações aqui, tá? Então eu estou chamando de f, certo? Uma função que eu estou assumindo que ela seja contínua, tá legal? Definida num intervalo fechado AB, certo? E aí eu vou supor que ela tem derivada, até mesmo derivada contínua nesse intervalo aberto, tá? A suposição, pessoal, de que essa função ela tem essa derivada no intervalo aberto, primeiro assim, porque como a gente quer calcular o comprimento do gráfico dela, natural que a gente peça que ela seja contínua, né? Para a gente poder ter realmente um caminho, né? Contínuo para poder fazer a conta. E a condição de ter derivada é porque a gente, na nossa dedução, para chegar na fórmula, a gente vai usar o teorema do valor médio, né? Que até vocês estão fazendo aí o trabalhinho do teorema fundamental do cálculo e vocês aprenderam, né? Estão pesquisando aí sobre o teorema do valor médio. Nós vamos falar rapidinho sobre ele aqui para chegar na nossa fórmula, tá? Então, o nosso objetivo, como já estou dizendo aqui, é calcular o que? Calcular o comprimento do gráfico dessa função f entre os pontos P, que eu estou chamando de P, que é o ponto A, f de A, e o ponto Q, ou seja, o ponto inicial do gráfico e o ponto final do gráfico, tudo bem? Então, eu tentei fazer um desenho aqui para a gente imaginar essa situação, tá legal? E aí nós temos aqui então o gráfico da função f, né? Ele está destacado em vermelho, então isso aqui é o gráfico da função f, certo? E aí a gente gostaria de calcular esse comprimento aqui dessa curva, tudo bem? Que é o gráfico da função, tá legal? Observa que é um caminho que não é um caminho retilíneo, né? Ele é um caminho eventualmente torto, ou seja, a função é uma função genérica, né? Eu coloquei aqui esse desenho mais para a gente imaginar, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar, né? Para fazer a dedução da nossa formulazinha, porque eu poderia chegar aqui para vocês e colocar a fórmula direto, tá? Mas nós vamos fazer uma dedução que é parecido com a dedução que a gente fez lá, né? Quando foi calcular a área, tá? Então a gente vai considerar uma partição do intervalo AB, tá legal? Do intervalo fechado AB. O que é você considerar uma partição do intervalo AB? Nós vamos considerar n números, tudo bem? Então eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou pegar um número aqui que eu vou chamar de x1, vou pegar um outro aqui que eu vou chamar de x2, vou pegar um outro aqui que eu vou chamar de x3 e assim por diante, né? A gente vai fazer até chegar aqui no B, né? Então o A ele vai ser o x0, que é o ponto inicial. O B ele vai ser o xn, que é o ponto final da partição, né? Então antes dele aqui tem um xn-1, aqui teria um xn-2, enfim, né? É uma subdivisão do intervalo AB em n subintervalos de mesmo comprimento. Vamos pegar assim que o comprimento de cada um desses caras aqui a gente vai chamar de ΔX, tá?
Não precisaria ser igual, mas vamos pegar igual por simplicidade. Então, vou escrever aqui o que é a partição do intervalo AB. Eu vou pegar assim, ó, o A é o próprio x0, que vai ser menor, estritamente menor que o x1, que vai ser estritamente menor que o x2, que vai ser estritamente menor que o x3, assim por diante, certo? E até chegar lá, eu vou ter xn menos 1, que é menor que xn, que é o próprio b. Tudo bem? Então, é essa divisão que eu fiz aqui no meu desenho, tá? Então, a partição, né? Ela divide, né? Esse intervalo fechado AB que a gente tem em n subintervalos. E aí nós vamos considerar que eles têm o mesmo comprimento, tá? Por simplicidade, tá? Não precisaria isso com o mesmo comprimento. Quem que é esse comprimento? Esse comprimento, ele vai ser o quê? Eu vou chamar de ΔX, que é quem? X... Ah, não. ΔX, né? Que é igual a... Vamos colocar assim, ó. XI menos XI menos 1. O índice menos 1, né? Menos 1. Que vai ser igual no final a B menos A sobre N. Tudo bem? Ou seja, cada um desses caras aqui, né? Tem o mesmo comprimento. Ou seja, você pegar x3 menos x2, tem o mesmo comprimento. Você pegar x2 menos x1, tem o mesmo comprimento. E assim por diante, tá? A gente está chamando esse comprimento de ΔX. Tá legal? Então, essa partição aqui, ó, essa partição, ela vai gerar, tudo bem? Uma, vamos chamar assim de divisão, ou poderia chamar até de partição, do gráfico da função, tá bom? Da função nos pontos que vão ser esses pontos aqui, ó. Então a gente vai começar com o ponto P, que eu já falei que é o ponto A, f de A, ou x0, f de x0. Depois eu vou ter um ponto P1, que é o ponto x1, f de x1. Depois eu vou ter o ponto P2, que é o ponto x2, f de x2. Três pontinhos. Eu vou ter o ponto, no final aqui vai ter o Pn-1, não vou nem escrever, e vai ter o ponto Q, né, que é o B, f de B. Então, o que nós estamos fazendo aqui, ó? Quando eu pegar esse ponto x1 aqui, ó, e eu rebater ele no gráfico, ó, vamos fazer aqui. Rebater ele no gráfico, o que a gente vai obter? Vou tentar fazer um desenho retinho. Aumentar aqui, ó, o zoom. Então, eu peguei esse ponto x1 aqui, ó, rebati ele no gráfico. Quando eu rebater ele no gráfico, eu vou gerar um ponto aqui, que eu estou chamando esse ponto de P1, tá legal? Esse aqui poderia ser o P, pode ser o próprio P0, tá legal? Vamos colocar assim, então, ó, P0 é o próprio P, assim, que é o AF de A. Depois, quando eu pegar o ponto x2, tá? E eu rebater esse ponto x2 aqui no gráfico, o que nós vamos obter? Nós vamos obter um ponto P2, certo? Quando a gente pegar o ponto x3 e rebater no gráfico da função, não é difícil, né, de entender isso aqui. A gente vai... Tá ficando meio torto o meu desenho, gente. Eu vou apagar esse ΔX aqui para... Eu vou colocar aqui assim, ó. ΔX. ΔX. Quando eu pegar esse cara aqui, ó, né? A gente vai ter o que? A gente vai ter um outro ponto lá em cima, que é o ponto P3, né? Aqui para trás também, ó, perto do, né? Eu vou ter esse cara aqui, vou ter esse cara aqui. Então, o que eu estou tentando explicar é que quando eu pego essa partição e eu olho, né?
esses pontos aqui, ó, o P0, né, que é o próprio P, que é o A, F de A, depois o P1, o P2, o P3, assim por diante, eles são pontos que estão em cima do gráfico da função, tá vendo? São pontos que estão em cima do gráfico da função, certo? E esses pontos, eles vão constituir para a gente o que? Um tipo de divisão, tá legal? Do gráfico. E a partir desses pontos, nós vamos construir uma figura, que é uma figura poligonal, tá bom? Eu vou tentar desenhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Então eu vou fazer um risco aqui, tá vendo, ó? Ligando esses pontos. Vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou unir esses pontos aqui e eu vou unir por segmentos de reta. Espera lá que ele não está me entendendo muito bem aqui. Vamos de novo, ó. Vou pegar daqui até aqui um segmento de reta. Depois eu vou pegar daqui até aqui outro segmento de reta. Depois eu vou pegar daqui até aqui outro segmento de reta, entenderam? Aí eu vou pegar, ó, daqui até aqui outro segmento de reta, certo? Depois daqui até o final, ó, outro segmento de reta, tá entendendo? E aí então aqui eu vou ter uma sequência, certo? Ó, vou ter uma sequência de segmentos de reta que vão unir os pontos, né? P1, P0, P1, P2, P3 até chegar no Q, né? Que é o próprio PN. Então aqui tem quem? Ó, aqui tem no final. Aqui tem o PN, que é o próprio Q. Aqui, né? Então vou colocar esse F mais para cá. Aqui teria o PN-1, tá legal? E essa figura em azul que ela vai ser montada aqui é uma figura poligonal, tá? Poligonal constituída por uma sequência, tá? Uma sequência de segmentos de reta, tá joia? Tá dando para entender até agora? Então veja bem, queridos, observe que essa figura aqui, quando eu somar o comprimento dos segmentos de reta nesse esquema aqui, ele vai ser uma aproximação, né, para o comprimento total da curva. Observa que não é exatamente igual, porque existe uma diferençazinha, porque o gráfico ele não é exatamente reto, mas os segmentos de reta consecutivos eles estão sendo, né, formando uma aproximação do gráfico para a gente, tá? Então o que vai acontecer aqui, meus queridos? O que vai acontecer aqui é que assim, ó, vamos escrever. Então a somatória né, dos comprimentos dos segmentos de reta que formam, né, a figura poligonal é uma aproximação para o comprimento do gráfico de F, certo? E quem é que é essa somatória? Ó, então a gente vai pegar assim, ó, eu vou pegar o segmento P0, P1, né, que é o primeiro, vou somar com o comprimento do segmento P1, P2, que é o segundo, vou somar com o comprimento do segmento P2, P3, que é o terceiro, vou somar 3 pontinhos, vou somar com o comprimento do segmento PN-1, PN, tudo bem? Que é, aqui não é vetor, que é o último deles, tá legal? Que é o último deles. Então isso aqui vai ficar assim no final, ó. Isso aqui é somatório, tudo bem?
para um índice I variando, vamos colocar de 1 até N, de quem? De PI menos 1 PI, tá legal? PI menos 1 PI. Então tudo bem, pessoal, isso aqui, ó, eu estou somando cada um, ó. Então peguei esse primeiro comprimento aqui em azul, somei com esse e estou somando, ó, até chegar aqui no final. Então no total eu tenho N, né, parcelas, N comprimentos de segmento de reta, tá? Eu vou fazer um deles aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem, tá? Então eu vou fazer aqui o gráfico em vermelho. Vou imaginar aqui assim, ó, que eu estou um trecho, eu tenho isso aqui é gráfico que é torto, tá? Vamos fazer bonitinho aqui que eu tenho ferramentas. Então isso aqui é o gráfico que é tortinho, certo? Aí eu vou ter em azul que eu desenhei lá o segmento de reta, assim, ó, tá vendo? Esse é o segmento de reta. Vamos ajeitar ele aqui. Tentar ajeitar ele bem certinho para ficar bom. Pra gente entender isso, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho quem, ó? Eu tenho aqui um ponto nesse trecho aqui, né? Ó, isso aqui é só um trecho, tá bom? Aqui é só um trecho. Então aqui eu tenho um ponto P I menos 1 e aqui um ponto PI, tudo bem? E aí eu tô somando esses comprimentos todos aqui, ó, né? Que são N deles, ó, esses comprimentos aqui. Então vamos lá, ó. Quais que são as coordenadas do ponto PI menos 1? O ponto PI menos 1 ele tem coordenada x e menos 1, que é um dos pontos da partição. Como ele está em cima do gráfico, é f de xi menos 1, certo? O ponto PI, por sua vez, ele tem coordenadas, né, que é o ponto que está ali na frente, xi, f de xi, porque ele também está em cima do gráfico. Como que nós calculamos, pessoal, a distância entre dois pontos do plano, tá? Nós estamos no plano cartesiano, certo? Ó, aqui tem o plano cartesiano. Como que a gente calcula a distância de dois pontos no plano? A gente pega as coordenadas e a gente faz a diferença, tudo bem? Então, como que vai ficar a distância entre esses caras aqui? Então, a distância entre esses caras aqui, que é o que eu estou chamando do que coincide, né, com o comprimento em linha reta desse segmento, que é isso aí, ó, PI menos 1 PI, estou denotando assim, né, essa distância, que é o mesmo comprimento do segmento. A gente vai fazer o quê? Faz a diferença das coordenadas, tudo bem? Elevado ao quadrado, certo? Então você vai pegar assim, ó, xi menos xi menos 1, e aqui a ordem não interessa, porque está elevado ao quadrado, tá? Somado com quem? Com f de xi menos f de x e menos 1 elevado ao quadrado. E tudo isso aqui, ó, a gente extrai o que? A gente extrai a raiz quadrada. Tá legal? A gente extrai a raiz quadrada. Então isso aqui é a fórmula da distância entre pontos no plano, tudo bem? Isso aqui é lá da geometria analítica do colégio, certo? A gente faz as diferenças das coordenadas e aí a gente eleva ao quadrado e extrai a raiz quadrada, né? É como se a gente estivesse fazendo um Pitágoras aqui, monta um triângulo e faz um Pitágoras, tá? Muito bem, ó, eu vou continuar a conta aqui então. Vou colocar um sinal de igual, vou continuar aqui na frente, ó, para ver como que vai ficar. Então veja, ó, aí eu vou pegar o xi menos xi menos 1, tudo bem? Elevado ao quadrado, e eu vou tirar em evidência por um macetezinho aqui, tá? Vocês vão entender já por quê. Por um macetezinho. E aí como é que vai ficar? Ó, ele vai estar multiplicando 1, né, para fabricar esse primeiro termo, somado com quem? Somado com f de xi menos f de xi menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado, dividido por quanto? Por xi menos 1
ao quadrado, tá? Desse jeito aqui. E tudo isso, pessoal, tem uma raiz quadrada aqui dentro, tá? Tem uma raiz quadrada aqui fora, na verdade, né? Aqui fora, tá? Então, ó, vamos acompanhar essa conta aí. Deixa eu colocar essa raiz mais para baixo aqui. Isso, para não grudar na conta de cima. Então, vocês entenderam? Ó, eu tirei em evidência esse termo aqui por malandragem, tá? Quando você multiplicar aqui, vai dar esse primeiro termo. Quando você multiplicar pelo outro, vai cancelar esse com esse e aí vai ficar só o que eu já tinha, tá? Então, ó, o que acontece, pessoal? Esse cara aqui, ó, o xi menos xi menos 1, o que ele é? Nós falamos que, ó, tá vendo? Cada ponto da partição, ele tem o que? Um comprimento, que é um comprimento ΔX, que é a diferença, tá vendo? x2 menos x1, x3 menos x2, e a gente, por simplicidade, considerou que essa coisa é constante. Nós chamamos do quê? Nós chamamos, cadê, ó? Tá aqui, ó, né? De ΔX, tá vendo, ó? Que é o xi menos 1, tá escrito ali em cima. Então, esse cara aqui, ó, o que ele é? Então, vamos fazer outra passagem aqui, ó. Aqui vai ficar assim, ó, ΔX, tudo bem? Elevado ao quadrado, ou seja, esse cara aqui é o ΔX, certo? E como ele está elevado ao quadrado, o quadrado ele vai cancelar e vai sair da raiz. Esse número é positivo, não tem problema fazer isso. Então aqui vai ficar assim, ó, igual a quanto? Igual a ΔX, tudo bem? Que está fora da raiz, que multiplica a raiz de quem? De 1 mais. Aí, ó, esse quadrado e esse quadrado eu vou colocar numa coisa só. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar parêntese, né? Porque a gente sabe que uma fração elevada ao quadrado é o quadrado do de cima dividido pelo quadrado de baixo. Então eu vou fazer isso ao contrário. Vai ficar assim, ó, f de xi menos f de xi menos 1 dividido por xi menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, e nós ainda estamos dentro, né, de uma raiz quadrada, tá bom? Dentro de uma raiz quadrada. Então, ó, o que vai acontecer? Nesse ponto, a gente vai olhar essa expressão aqui, ó, tá bom? Essa expressão que está aqui. E nessa expressão que está aqui, nós vamos utilizar o teorema do valor médio. O teorema do valor médio, ele fala assim, ó, existe um número, tá legal? Ó, vou escrever aqui, ó, ele vai falar, né, nas condições que nós pegamos a função, ó, lembra que a função ela é contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto. Então, em cada um desses, aqui vai ter o intervalinho, ó, aqui vai ter o intervalinho aqui no meio, ó, que vai ser esse que a gente está fazendo essa conta, por exemplo, que é o xi menos 1, xi, tá bom? Então vamos dar um destaque para esse intervalinho aqui, ó, xi menos 1, xi, certo? Então nesse intervalinho, o teorema do valor médio fala assim, numa função nessas condições, vai existir um número aqui dentro, que a gente vai chamar ele de que se i, no caso aqui, ou poderia ser uma outra letra, certo? Que ele vai, a derivada desse que se i vai coincidir com aquela expressão que está aqui, tá? Então o TVM vai falar assim, ó, existe um número que eu vou chamar de xi pertencente ao intervalo aberto xi menos 1 xi, tal que a derivada f' desse número xi, ela coincide com essa expressão que eu circulei em amarelo aí, né? Com essa expressão, tudo bem? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, eu vou passar o ΔX do outro lado, só por uma questão de estética, vai ficar assim, ó, 1 somado com quem?
com a derivada f' calculada nesse número psi, certo? Elevado ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, certo? Dentro dessa raiz quadrada aqui, multiplicado pelo delta x, tá bom? Multiplicado pelo delta x. Agora vamos subir, ó. Então, isso aqui foi o comprimento de um arco, tá vendo, ó? De um segmento que vem de um arco, tá? E o que a gente está fazendo aqui é o que? Olha aqui, o que a gente está fazendo aqui é o somatório, tá? Então, como que ficaria a soma de Riemann, tá? Como que ficaria a soma de Riemann desse comprimento, ó? Vamos entender. Soma de Riemann do comprimento do gráfico, tá legal? Então, ó, vou subir aqui, ó. Então, eu fiz somatório, ó, somatório para ir variando de 1 até n dos comprimentos PI menos 1, PI dos segmentos de reta que estão formando a poligonal. São n deles, tá legal? Isso aqui é o que? A gente acabou de ver que isso aqui é igual ao que? O somatório de quem? Nós acabamos de calcular, ó, tá vendo? Acabamos de calcular, tá aqui o comprimento de cada um desses caras e nós chegamos nessa expressão aqui, ó. Chegamos então que é o somatório para i variando de 1 até n de quem? De raiz quadrada de 1 mais f' calculado nesse ponto que se i, que vai ter um dele para cada intervalo. Vou colocar assim só, elevado ao quadrado, tudo isso com uma raiz quadrada aqui, com uma raiz quadrada, vezes delta x, certo? Isso aqui é a soma de Riemann. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, esse negócio aqui, minha gente, é uma aproximação, tudo bem? Aí nós vamos pegar essa expressão aqui, ó, essa expressão, e nós vamos passar o limite quando n tende a infinito, tá legal? Quando n tende a infinito. Ou, que é a mesma coisa, quando o nosso ΔX vai para zero, tá? Então, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem que quando o ΔX vai para zero, você aumenta o comprimento dessas partições aí. Você, desculpe, aumenta o número dessas partições e diminui o comprimento. Por exemplo, ó, peguei uma aqui, peguei outra aqui, tá vendo? Ó? Agora eu vou dividir no meio de novo aqui, ó, uma mais ou menos aqui, outra mais ou menos aqui, sei lá, opa, ficou errado, outra mais ou menos aqui, ó. Tá tão pequeno que ele não tá conseguindo desenhar direito, pessoal. Vou fazer aqui livre mesmo. Ó, tá vendo? Uma daqui aqui, outra daqui para lá. Aqui, ó, tá vendo? Uma daqui para cá, outra daqui para lá. Então, tá vendo? Eu fui aumentando a quantidade de pontos, ó, peguei um ponto aqui, peguei um ponto aqui, peguei um ponto aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo que o comprimento do meu gráfico ele vai convergir, tá legal? E esse somatório aqui, então ele vai convergir para o comprimento, vamos colocar assim, real, certo? Ou seja, ele não vai ser mais uma mera aproximação, porque agora eu vou pegar um limite, tá? Então, nós vamos chamar assim, ó, o comprimento, tudo bem, do gráfico da função f, certo? Calculado no intervalo, calculado no caso aqui, como a função f
ela foi considerada no intervalo AB, eu vou escrever assim, tá? Esse L, pessoal, é a abreviação de length, né? Poderia colocar C de F aqui, mas eu vou deixar o L, que em alguns livros tem essa notação que vem da palavra em inglês, tá? Então, o comprimento L, que é de length, de F no intervalo AB, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao limite quando n vai para mais infinito, ou que é equivalentemente o ΔX vai para zero, de que expressão? Do somatório, vou tentar fazer um sigma bonito aqui, do somatório, certo? Para i variando de 1 até n, de quem? De 1 mais f' de xi vezes tudo isso dentro da raiz, tá legal? Multiplicado por ΔX. E a gente já sabe, meus queridos, o quê? Que quando a gente calcula o limite de um somatório, o limite de uma soma de Riemann, quando essa coisa converge, o que ela dá? Ela dá uma integral. Então isso aqui vai ficar assim, ó, a integral de A até B, tudo bem? De quem? De raiz de 1 mais f' de x, tudo isso dentro de uma raiz. Ah, aqui tem um quadrado, tá, gente? Perdão, esqueci. Tem um quadrado. 1 mais f' de x elevado ao quadrado, certo? E o ΔX vira quem? Dx. No caso, esse QCI, pessoal, que a gente pega aqui do teorema do valor médio, tá? A gente pode trocar ele por x, porque como o comprimento do intervalo vai para zero, ele vai acabar colapsando, tá bom? Então, eu posso trocar no final pelo x aqui e deixar simplesmente a variável x, tá? Mas não precisa se preocupar. Oh, caramba. O que eu fiz aqui, minha gente? Tá, pronto. Aqui é f' de x ao quadrado, tá? Então, o que nós vamos usar para calcular o comprimento dos gráficos? Nós vamos usar essa expressão, tá? Então, o comprimento do gráfico de uma função vai ser calculado como a integral definida no intervalo AB, onde a função ela está, né, sendo colocado o intervalo que você quer calcular o comprimento. De que expressão? Da expressão raiz quadrada de 1 somado com f' de x ao quadrado dx. Ou seja, a gente vai derivar a função, certo? Nós vamos calcular a derivada dela. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular essa integral que está aqui. Tudo bem, gente? Então, eu quis fazer essa dedução aqui para a gente entender, né, de onde que vem a fórmula. Não é um negócio muito difícil, tá bom? Ao invés de jogar a fórmula diretamente aí, né? Então, agora nós vamos fazer um exemplo, tá? Nós vamos fazer um exemplo. Pessoal, vamos começar com um exemplo, então, relativamente simples, tá? Ele pede para a gente calcular o comprimento do arco de parábola, tá bom? Ou seja, da função y igual a x ao quadrado, que é uma função bem simplesinha, no intervalo menos 1, 1, tá? Eu tentei fazer um desenho aqui do lado para a gente se situar, tá legal? Então, eu tenho aqui a função x ao quadrado, o desenho ficou meio tortinho aí, mas acho que dá para entender. No intervalo menos 1, 1, então ela está dentro dessa caixinha aqui, né? A gente sabe que menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1, né? Que está aqui. Então, a gente vai calcular esse comprimento em vermelho, tá legal? O comprimento, né, dessa curva, né? Saindo desse ponto, né? Que é o ponto, vamos assim, para a gente fazer uma analogia com o que a gente discutiu. O ponto P, que é o ponto menos 1, 1, tá legal? E o ponto Q, que está aqui, que é o ponto 1, 1. Vamos calcular usando a nossa técnica, tá? De integração. Só para lembrar, então, como é que é o comprimento, né, do gráfico da função, aí no caso da função y, né, calculado de A até B. Formulazinha que a gente acabou de deduzir, tá? Então, o comprimento do gráfico, ele é o quê? Ele é a integral calculada de A até B
de 1 somado com a derivada da função, aqui eu vou chamar de y' de x, tá? Ao quadrado, mas é a mesma coisa. Tudo isso numa raiz quadrada, né? E aí vai ter o dx aqui na frente. Então o que nós precisamos calcular? Nós precisamos calcular a derivada dessa função, certo? Preciso derivar a função x ao quadrado. Então a derivada da função x ao quadrado, ela é uma derivada relativamente simples, tá bom? Ela é o que? Y' vale quanto? Vale 2x, a gente aprendeu, foi uma das nossas primeiras derivadas, se não a primeira, né? Então, na fórmula aqui, substituindo, como é que vai ficar? Integral, já vou substituir o intervalo de menos 1, né, até 1, que é o nosso intervalo AB, de 1 somado com quem? Com 2x, aí um parênteses aqui, elevado ao quadrado, raiz quadrada dx. Tudo bem? Aí, pessoal, o que acontece? Ó, essa integral aqui, ela não é uma integral tranquilinha de resolver, que você resolve em uma linha, tá? Então, essa integral aqui é uma integral que vai demandar da gente a gente fazer uma substituição trigonométrica, tá? Que foi a última técnica que a gente aprendeu, tá legal? Porque ela tem uma raiz, tá vendo? Ela tem uma expressão de raiz aí, certo? E aí a gente vai ter que trocar, né? A gente vai ter que chamar esse 2x aqui, ó. A gente vai ter que chamar esse 2x de uma função trigonométrica lá para a gente poder resolver, né? A integral até o final, tá bom? Então, como é que vai ficar, pessoal? Como que fica? Ó, a gente vai chamar isso que está dentro do quadrado, esse 2x aqui, ó, a gente vai chamar de tangente de θ, certo? Porque, ó, lembra que a gente sabe que tem uma identidade trigonométrica que fala assim, ó, secante ao quadrado de θ. Deixa eu tirar esse parênteses aqui para não ficar carregando ele na conta. Vou só colocar assim, tangente de θ. Secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ vale quanto? Vale 1, tudo bem? Então significa o quê? Significa que secante... Oi, o que aconteceu com a minha caneta aqui? Eita, nós. Cancela isso, cara. Secante ao quadrado de θ é a mesma coisa que quem? 1 mais tangente ao quadrado de θ. Tudo bem? Então, ó, o que vai acontecer com essa integral? Vamos primeiro resolver ela como se fosse uma integral indefinida. Eu não vou trocar os extremos agora. E aí a gente vai tipo, no final voltar na variável x, tá bom? Então, ó, veja bem, o que está acontecendo? Então, vamos olhar o que tem dentro da raiz. O que tem dentro da raiz é 1 mais 2x elevado ao quadrado. Eu chamei o 2x de tangente de θ. Então, vai dar o quê? 1 mais tangente de θ elevado ao quadrado. Ou tangente ao quadrado de θ, que é a mesma coisa, certo? E isso aqui, pela identidade que a gente acabou de explicar, vai dar secante ao quadrado de θ, certo? Então, essa integral que estava aqui em cima, ó, como que ela fica depois da substituição? Depois da substituição, ela vai ficar assim, ó, eu vou olhar como integral indefinida, tá? Vai ficar integral de raiz de secante ao quadrado de θ, tudo bem? E aí a gente tem que calcular o dx, tá bom? Ó, então vamos vir aqui, ó. Dessa expressão eu vou ter assim que x é a mesma coisa que a metade da tangente de θ, certo? Então aqui a gente vai ter o que? Que x é igual a quanto? X é igual, dx é igual a metade,
tudo bem? A derivada da tangente, que é secante ao quadrado de θ dθ, tá certo? Então, aqui a gente vai ter a raiz da secante ao quadrado de θ multiplicado pelo dx, ó, que a gente acabou de calcular, tá vendo? E o dx vai ser meio de secante ao quadrado de θ multiplicado por dθ, certo? O meio ele sai da integral, tudo bem? Esse aqui a gente já faz para cancelar, tá vendo? Para tirar a secante da raiz, tudo bem? Então aqui vai ficar secante de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. Isso aqui vai ser o que? Igual a meio da integral da secante ao cubo de θ dθ. Gente, então só para lembrar vocês, eu até abri aqui a minha aula de integração por partes, ó. Nós já calculamos essa integral, que é a integral da secante ao cubo, tá vendo, ó? Essa integral aqui da secante ao cubo. Então a gente fez uma integração por partes, ó, usando, né, o secante ao quadrado de θ dθ como dv, e lembrando que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Aí a gente fez as continhas aqui, ó, né? Vamos ver o que deu aqui, ó. Tararã. Tivemos que fazer uma substituição. É uma integral grandinha, né? Ó, então, ó, eita nós, voltando, ó, voltando, eu vou ter que copiar isso aqui, tá? Então, a integral da secante ao cubo, integral da secante ao cubo de θ dθ é meio, ó aqui, ó, ficou esse negócio aqui, é meio de secante vezes tangente somado, tudo bem? Com o meio do ln de secante mais tangente, tá bom? Então eu vou usar isso aqui para terminar minha conta lá, tá? Então vamos lá, queridos, ó, voltei para a conta que eu tava, tá vendo aqui, ó, do comprimento do arco, tá? Então nós vamos escrever agora, né, usar a integral que a gente já calculou, né? Lá na outra aula de integração por partes, se não me engano, foi um dos últimos exemplos que eu fiz. Então veja, a conta tem um meio, esse meio vai continuar. Aí qual que é o valor da integral, né, que a gente está calculando? A gente olhou lá, ó, é meio de secante de θ vezes tangente de θ mais meio do ln, certo? De módulo de secante de θ mais tangente de θ, né? Aí vai ter aqui mais a constante de integração, tá legal? Mas que por enquanto pra gente não vai fazer tanta diferença, tá? Então esse meio que vai ficar multiplicando aqui, ó, no final vai dar tudo assim, ó, vai dar meio vezes meio, vai dar 1/4 que multiplica secante de θ vezes tangente de θ, mais aí eu já tirei 1/4 em evidência, vai ficar ln do módulo de secante de θ somado com tangente de θ, mais tem um módulo aqui, constante de integração, tá? Então, ó, agora nós estamos na variável θ, tudo bem? Nós estamos na variável θ. Então, observa, ó, a tangente de θ, a mudança que a gente fez, é igual a 2x, tá bom? Então, onde aparecer tangente de θ, nessa conta aqui, ó, a gente vai trocar por quanto? Por 2x, tá vendo? Então, aqui o tangente de θ, a gente vai trocar por 2x, tá bom? Ó, tangente de θ é 2x, tá legal? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquele macetezinho do triângulo retângulo, né? Então, para a gente poder saber aí voltar na variável x, né? Então eu observo aqui esse ângulo como se ele fosse o ângulo θ, tá certo? Ó, o tangente de θ vale 2x, né? Ó, que é o que eu coloquei lá. Vamos colocar, ó, tangente de θ é igual a 2x, que é a mesma coisa que 2x dividido por 1, tá bom? E a gente lembra que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente.
Então aqui está o θ, cateto oposto, ó. Tá aqui desse lado, é o cateto oposto. Quanto que ele vale? 2x. Quanto que vale o cateto adjacente? 1. Quanto que vale a hipotenusa? 1 somado com quem? É o quadrado, né? É a soma dos quadrados dos catetos. Então 1 ao quadrado vai dar 1. 2x aqui ao quadrado e aqui a raiz quadrada, tá? Que é exatamente a expressão da integral, tá vendo? Ó, que a gente tinha começado, que é o que a gente queria substituir. A gente até poderia colocar aqui, já para ficar mais bonitinho, ó, 1 mais 4x quadrado, tá? 4x ao quadrado, desse jeito. Então, ó, a gente precisa substituir quem nessa conta? A gente precisa substituir agora a secante, tá vendo? Ó, aparece secante aqui e secante aqui. Então, vamos lá. O que é secante de θ? A secante, ela é 1 dividido pelo cosseno, certo? É 1 dividido pelo cosseno de θ, tá? E o cosseno de θ, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, 1 sobre o cosseno é hipotenusa dividido por cateto adjacente. Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vale raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, hipotenusa sobre o cateto adjacente. E o cateto adjacente, que é esse aqui, ele vale quanto? Ele vale 1. Então, é a própria expressão, tá bom? Então, vai dar esse negócio aqui, 1, né? Isso aqui dividido por 1. Então, vai dar a mesma coisa. Então, onde aparecer secante de θ, a gente vai trocar por 1 mais 4x ao quadrado com uma raiz quadrada assim, ó. Tá legal? E aqui onde vai aparecer essa secante também, a gente vai trocar por quem? Por raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Desse jeito aí, tá? Então vamos lá, ó, para finalizar. Então, o que a gente tinha? A gente tinha a... Deixa eu aumentar a minha luz aqui que baixou. A gente tinha essa integral aqui, ó, integral de menos 1 até 1, deixa eu apagar isso aqui em vermelho que eu fiz, para não confundir. Então, ó, essa era a nossa integral, tá legal? Integral de menos 1 a 1 desse negócio, tá? Então, o que resultou essa integral? Então, essa integral resultou em, tá? Isso é igual a, então, comprimento da nossa parábola, né, que é a função y, calculado de menos 1 até 1. Deu igual a quanto? Deu igual a 1/4, certo? Que multiplica quem? Que multiplica 2x multiplicado pela raiz de 1 mais 4x ao quadrado, certo? Mais o ln do módulo de quanto? De 1 mais 4x ao quadrado dentro de uma raiz, mais a tangente, que é 2x aqui, tudo bem? Esse negócio aqui, calculado, certo? De menos 1 até 1. Essa coisa calculada de menos 1 a 1, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Então, vamos substituir. Vamos começar calculando esse cara aqui no 1, tá? Então, usando agora o teorema fundamental do cálculo. Então, vai ficar 1/4 que multiplica, ó, 2 vezes 1 é 2, aqui vai dar a raiz de 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, tá bom? E 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado é quanto? É 5, então aqui vai dar 2 raiz de 5, mais quanto? ln do módulo. Aí aqui, mesma coisa, vai dar a raiz de 5, né, que é 1 mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 1, que é 2, certo? Isso, essa função calculada em 1, tá legal? Essa função calculada em 1. Aí a gente vai ter assim, menos, aí vai ter 1/4 multiplicando, eu já vou deixar esse 1/4 para fora, tá legal? Então, calculei no extremo de cima, vou calcular no extremo de baixo. Menos ela calculada no menos 1, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 2, que é 2 vezes menos 1, tudo bem? Que multiplica a raiz
de 1 mais 4x ao quadrado, como x está ao quadrado, o menos 1 ao quadrado aqui também vai dar raiz de 5, tá legal? Menos isso, né? E aí aqui mais o ln do módulo, certo? De raiz de 5, torororã, menos 2 vezes menos 1. Desculpe, mais 2 vezes menos 1, que é menos 2, tá? Tava meio perdido na conta aqui. Mas é isso, ó, que bonitinho que ficou, tá? Então veja bem, ó. Então o que que vai aparecer? Vamos ver se a gente não errou. Aqui tem um 2 raiz de 5. Aqui tem um menos 2 raiz de 5, que vai cancelar, se eu não errei, tá? Então a gente vai ficar com 1/4 que multiplica o quê? ln de raiz de 5 mais 2, né? Isso aqui eu vou até tirar o módulo, porque isso aqui vai dar um número positivo, né? Menos o ln de quanto? Raiz de 5 menos 2. Raiz de 5 é maior do que 2, né? Então isso aqui também vai dar um número positivo, que vai ficar raiz de 5 menos 2, tá bom? Aí para terminar, gente, só para ficar mais compacto, né? Aqui você tem, tá vendo? O ln de uma diferença, tem o ln de um número menos o ln do outro, a gente pode escrever como o ln da divisão, né? Então para finalizar aqui, ó, o resultado vai dar assim, ó, 1/4 do ln de quem? De raiz de 5 mais 2 dividido por raiz de 5 menos 2, tá bom? E se eu não errei conta, eu espero que eu não tenha errado, esse número aqui é o comprimento, tá legal? É o comprimento desse arco de parábola aqui, ó, né? Vindo do menos 1 até o 1, tá legal? Parecia mais fácil, né? Deixa eu ver aproximadamente quanto que vale esse número aqui, só um minutinho. Pessoal, ó, deixa só eu corrigir aqui que eu acabei errando um sinal, tá? Vamos voltar aqui só para a gente ver, ó. Eu calculei essa parte aqui da conta, ó, certo? Nessa parte aqui, que é a função calculada no 1, tudo bem? Aí eu tenho que subtrair, ó, temos que subtrair menos. Aí a função vai ser calculada agora no menos 1, que é o extremo de baixo. Quando eu fizer esse 2 vezes x, que vai ser 2 vezes menos 1, aqui vai dar menos 2. Tá vendo? Ó, vai ficar menos 2 multiplicado por raiz de 5, certo? Mais o ln, taranã. Então, pessoal, ó, o que que acontece? Essa parte aqui, esse menos com esse menos, vai ficar mais, tá? Então, aqui, ó, nessa conta, vai ter um termo aqui que vai ficar assim, ó, 1/4, tudo bem? É o que que vai aparecer? Vai ter 2 raiz de 5, esse 2 raiz de 5, na verdade, ele não cortou, eu tinha errado um sinal, tá? Então, peço desculpas, isso às vezes acontece. Então, esse cara aqui, ó, vai somar com esse, que vai ficar positivo. Então, vai ficar assim, ó, 4 raiz de 5 somado com isso, tudo bem? O 4 raiz de 5 multiplicado pelo 1/4 vai cancelar. Então, nessa integral aqui, ó, vai ter um raiz de 5 somado com isso aqui, tá bom? E esse aqui é que vai ser o resultado. Eu tinha esquecido desse raiz de 5 aqui, eu tinha cancelado ele na conta e estava errado, tá bom? Então, estou só corrigindo para vocês. Então, queridos, ó, esse número aqui... Nossa, me deu um déjà vu agora. Esse número aqui, ó, quanto que ele vale aproximadamente? Ele vale aproximadamente 2,959, tudo bem? Aproximadamente isso, tá? Então, quase 3, tá bom? Então, esse comprimento aqui, ó, né, da parábola, que é uma curva bem simples, no intervalo menos 1, 1, vale exatamente esse valor aqui que nós calculamos, que no final, quando a gente coloca em decimais, ele vai dar aproximadamente 3, tá? Mas não é exatamente igual a 3, tá bom? Então, gente, para a gente terminar essa aula, algumas observações importantes, né, que a gente tem que fazer aqui
em relação a esse cálculo de comprimentos, tá? Então, algumas observações, tá? A integral que a gente usa para calcular comprimentos, que é a integral de A até B, tudo bem? De raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx, essa integral deu para perceber pelo exemplo, né, que em geral, vamos colocar assim, ó, essa integral em geral é difícil de resolver, tá bom? Difícil da gente resolver, tá? Quando eu falo resolver na mão, fazer a conta como a gente fez essa. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu peguei a função x ao quadrado, ó, que é uma função extremamente simples, né? Tipo uma parábola, a parábola mais simples que tem, a função de segundo grau mais básica que tem. E para fazer a conta, ó, já tivemos que fazer uma substituição trigonométrica. Por que que isso acontece, pessoal? Porque essa expressão aqui, que tem essa raiz quadrada, tá legal? Ela, em geral, faz aparecer no integrando, né? Coisas que dificultam aí o cálculo da integral, tá? Então, se a gente inventar uma função e quiser calcular o comprimento do gráfico dela, em geral, para fazer na mão é um pouco difícil. Então, já fica aí a dica, né, de que não é uma coisa fácil. Então, o que eu pediria para vocês fazerem? Pediria para vocês olharem, tá, os exemplos dos livros, tá? Então, normalmente essas integrais aqui elas demandam substituição trigonométrica, alguma coisa assim, mas para alguns casos dá para a gente resolver elas mais tranquilo. Então, para olhar os exemplos dos livros, tá bom? Porque lá tem alguns casos especiais, tá bom? Que dá, vamos assim dizer, menos conta, tudo bem? Dá um pouquinho menos de conta. Não vou nem escrever, ou seja, pega o livro do Guidorize, pega o livro do Stuart lá, dá uma olhadinha, né, e faça os exemplos que tem lá, refaça os exemplos, olhe os exercícios, porque os exercícios que eles propõem, em geral, eles são mais fáceis de fazer a conta, tá? E aí você consegue fazer uma manipulação para resolver isso aqui mais fácil, tá bom? Mas hoje, pessoal, o que eu queria deixar para vocês é essa aplicação, perdão, do comprimento do gráfico, tá? Então é uma integral bonitinha. Em geral, se ela for muito difícil de resolver, o que pode acontecer? A gente pode usar ferramentas numéricas, né? Então, tipo assim, existem softwares, né, de cálculo, né, de fazer contas, que eles usam métodos numéricos para resolver essas integrais, né, às vezes por aproximação e tudo mais. E muitas vezes isso aí numa aplicação prática às vezes tem que acontecer porque não dá para a gente calcular na mão. Se você complicar muito essa função f aqui, ó, você complicar muito ela, essa integral ela fica impossível de calcular. Tudo bem, gente? Mas é isso, pessoal. Ó, abração para todo mundo. Hoje eu fico por aqui. Até mais.